para você que clama, essa é a palavra da fonte. Mateus capítulo 11, versículo 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia realizado a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Esse capítulo 11 de Mateus, ele começa falando sobre dúvidas. Se a gente for olhar lá no começo do capítulo, ele começa com João Batista, aquele que tinha sido enviado ao deserto, né, para pregar, para preparar o caminho do Senhor. Aquele que anunciava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o mesmo homem que batizou Jesus e viu o Espírito descer como uma pomba sobre Jesus, e a voz que veio do alto dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Esse mesmo homem, ele da prisão, né, tinha sido preso por Herodes, ele ouve do ministério de Jesus e ele envia os seus discípulos até Jesus. E dizendo: como eu sei que você é quem você é? Você é você mesmo ou nós devemos esperar por outro? E Jesus, a resposta de Jesus para João Batista é: primeiramente Jesus fala: olha só, olha as coisas que estão acontecendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, aleijados andam, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Bem-aventurado aquele que em mim não acha escândalo. Jesus fala isso para João Batista. Então, o que Jesus, a resposta de Jesus para a descrença, para o momento de falta de fé de João Batista, são fatos. Jesus aponta para os fatos do ministério dele. E aqui, para esse povo de Cafarnaum, de Betsaida, né, e de Corazim, essas são as cidades, começa a falar no versículo 20, em que Jesus tinha realizado a maioria de seus milagres. E mesmo assim, eles não creram. Jesus ele não submeteu o povo a uma fé cega. Jesus jamais falou: você não pode ter dúvidas, creia porque eu estou falando que é assim. Não, Jesus encheu o povo de evidências. Jesus, quando ele ressuscitou, ele deixou as pessoas colocarem mão nas feridas deles. Jesus encheu de evidências, ele mostrou milagres, ele operou vários milagres, ele foi boca de Deus para aquele povo. E mesmo assim, essas cidades específicas não se converteram. E muitos de nós, às vezes, a gente fala: olha, se eu pudesse ouvir a voz audível de Deus, se Ele viesse aqui agora e falasse comigo, se eu pudesse entender o que Ele quer de mim, e Ele sentasse aqui do meu lado, Jesus não está vivo, por que Ele não vem aqui agora e fala comigo? Porque se Ele fizesse isso, eu creria. E o que o Senhor fala conosco é: você não conhece o seu próprio coração. Quer ver mais um exemplo? Mateus capítulo 28, lá no versículo 16 e 17. Jesus tinha ressuscitado, como eu disse, e Jesus ele apareceu para várias pessoas, né? Eu disse que ele deixou Tomé colocar a mão nas suas feridas, porque Tomé estava duvidando. Jesus ele andou com discípulos no caminho de Emaús por horas, talvez. Jesus sentou na praia com Pedro, com João, comeu pão, fez uma fogueira, comeu peixe com eles, e mostrando: olha, eu não sou um fantasma, eu sou de carne e osso, sou eu mesmo. E ao mesmo tempo ele atravessou portas fechadas,
pelo seu poder. E ele se mostrou para o povo várias vezes. É difícil a gente falar quantas vezes Jesus se mostrou para eles. Mas aqui no último momento, antes de ser assunto aos céus, no versículo 16 do capítulo 28 de Mateus, a Bíblia fala o seguinte: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. 17. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus nos fala: você não conhece o seu próprio coração. Jesus ressuscita, se mostra para os discípulos, né? Ele mostra, faz vários, já tinha vivido uma vida de milagres que todos eles tinham visto. Daí Jesus morre, ressuscita, se mostra, fala: toca nas minhas feridas para você ver que sou eu. E ainda assim muitos duvidaram. E a questão toda aqui que eu quero dizer é porque nós achamos que a descrença, ela é simplesmente falta de fé. É simplesmente porque você não consegue ter fé. Mas a gente não se pergunta por que a gente não consegue ter fé. É porque na verdade a descrença não é apenas falta da fé, mas é a presença de algo mais que está competindo no seu coração para que você aceite quem Jesus é e qual é a realidade desse mundo criado por Deus. O nosso coração muitas vezes é muito apegado a esse mundo, a realidade desse mundo é muito forte pra gente e nós amamos ele, nós amamos esse mundo e nós queremos viver da maneira que esse mundo corre, do jeito que esse mundo é, nós queremos fazer parte disso e isso compete no nosso coração com Deus. E é por isso que muitas vezes nós vemos evidências da presença de Deus, dos milagres de Deus e nós dizemos: ainda não tenho certeza, ainda não consigo crer. Não é apenas falta de fé. E o que eu quero falar com você hoje é: sonde seu coração e peça para que Deus te mostre o que é aquilo que tem competido com Ele no seu coração. Para que você se cegue, tape os seus olhos dessa maneira. Jesus, ele não está te pedindo uma fé cega. Jesus está te mostrando evidências pós evidências. Olha na sua vida, veja quantos testemunhos você ouve na sua igreja, veja quantas vezes Deus te livrou, te supriu, te abençoou e ainda assim você fala: não consigo crer. Existe algo competindo no seu coração com Deus. Ore por isso, peça para que Deus te revele e peça para que Ele te ajude a se arrepender, para que você possa ser livre para crer. Até a próxima Palavra da Fonte.